Um minuto, um segundo. O torcedor. Aí eu vou me vestir de torcedor. Aí você vai responder, até o que o cara fica assim: por que o Caê solta esse negócio quando o cara é demitido? Tava jogando ali e tal, ninguém falava nada. Aí o cara roda, já tá prontinho lá com os casos. Eu lembro que isso aí, na época lá atrás, é a primeira vez que eu ouvi esse torcedor discutindo isso, e na época eu era apenas um torcedor, não tava do lado de cá. E na rodinha dos amigos era isso. Foi quando o Cuca foi demitido do Flamengo. 2009, e aí veio a. Na época era o Peixoto essa matéria. O bastidor e tal, porque o Cuca, pelos bastidores, lá dos corredores, não se dava com fulano. Aí na nossa roda de amigos assim, olha lá. É fazer clima. Agora que acertou as coisas, solta. Aí. Por que não soltou antes? Espera um pouco. Porque você, torcedor, quer o bem pro seu time. Não é a função do repórter. Tem... O repórter tem que querer bem. Tem uma lógica isso. Alguns pontos nesse sentido, assim. Eu acho que o principal deles, assim, é a famosa palavra, tá gerando crise, tá causando crise. Eu acho que é muito importante a gente ter claro. Primeiro, não temos essa relevância toda, não temos essa importância toda. Nós somos interlocutores. A partir do momento que a matéria foi publicada, a crise, ou ela já está no seu epicentro, ou ela já até passou. Então, assim, a matéria só existe porque já há uma crise gigantesca, não é a matéria que vai gerar a crise, entendeu? Acho que esse é o ponto central e inicial. Verdade. É igual foi a famosa matéria lá da premiação do Doha. Da premiação do Mundial. Que eu, Eric e Janir trouxemos no dia da final do Mundial. Poxa, mas logo nesse dia, cara, hoje é nesse dia que tá acontecendo a merda caos. tá acontecendo agora. Foi nesse dia que o Diego Ribas, o Diego Alves e o Everton Ribeiro se reuniram com a diretoria para cobrar no dia do jogo, que foi atrasou o treino do Jesus. Então, assim, cara... Esperar o jogo passar. A gente não pode ir contra o fato. Tem que estar bem apurado, bem redondo. Essa em especial a gente esperou o Landim acordar, interpelou o Landim no café. A gente passou a noite inteira virado e tal, não sei o quê. Então, assim, tá bem apurada, escutou os dois lados. Por que eu não vou dar? Aí você não dá e outro dá. Porque se eu dou antes do jogo, vai dizer que é porque criou conflito antes do jogo. Conflito que já existia, né? Não, é assim, o conflito tá lá. Você informar ou não... Exato. Assim, é porque, assim, você informar, o torcedor pode entender algumas coisas. O torcedor, ele quer botar a culpa no sofá? A gente é o sofá. É isso aí, entendeu? É isso aí. A crise já tá ali, entendeu? A culpa não é do sofá na história do casal. Então, eu acho que esse que é o ponto central. E a questão ali, acabou que foi muito marcante nessa minha última passagem pelo Flamengo, de 18 a 22, muitas essas matérias, porque a gente publicou a do Domi no dia que ele caiu, mas antes de cair, publicou a do Paulo Souza, duas... Também a única que foi publicada mesmo pós-queda foi a do Renato. Agora, o principal é o seguinte, cara, nem toda informação gera uma notícia, mas uma série de informações vai te dar uma notícia. Então, assim, por que você não falou que o Domi ficou puto porque os caras deram risada lá no treino de vídeo e ele disse que não ia ganhar sempre do River na sorte? Porque se eu solto só essa informação aleatoriamente, aí sim era um detalhe de bastidor que não tinha gerado maiores danos. Agora, quando tem essa informação, com mais uma, com mais duas, com mais três, com mais quatro, e aí você tem que ter o timing, o feeling do timing de que o conjunto de informações, o conjunto de episódios gerou um desgaste ao ponto de que aquele trabalho chegou ao limite. Então, assim, por isso que assim, o timing foi muito correto com o Rogério, foi muito correto com o Domi, foi muito correto com o Paulo Souza, porque assim, a gente deu a matéria na véspera ou na antivéspera da demissão. Então, a gente entendeu, chegou a um ponto por conta dessa série de episódios de desgaste que não vai dar mais. Ele vai cair aqui. Assim agora mesmo com o Dorival, onde a gente, antes do jogo contra a Argentina, isso me deixa muito tranquilo, porque antes do 4-1, eu entrei ao vivo no pré-jogo com o Brizola e com o Ricardinho e falei: a CBF quer trocar, avalia uma troca, independentemente de resultado. Mesmo, de repente, se ganhasse da Argentina, como ganhou da Colômbia, jogando mal. Por que o Dorival caiu, então? A troca é independentemente de resultado. E, naquela altura, a gente já tinha também informação. E trouxemos no pré-jogo do Sport TV que já tinha tido contato com o Ancelotti, antes do 4-1. Então, assim, foi muito mais uma sequência de desgaste ali, por resultados ruins, performances ruins acima de tudo, e que a CBF entendia que era o momento de trocar. E por vir adiante, uma data FIFA que por si só seria determinante, que ele pegaria a Colômbia e a Argentina, campeã e vice da Copa América. Então, assim, se ele faz 2 jogos muito bons, aí sim você deu uma resposta e ia seguir adiante. Agora, já se sabia que caso acontecesse de maneira
não tão positiva a performance, como foi contra a Colômbia mesmo ganhando, havia sim esse desejo de troca, tanto que, repito, os contatos com o Ancelotti voltaram antes do jogo contra a da Argentina. data FIFA, entendeu? Então, assim, a gente traz esse cenário, a gente traz essa leitura, a questão também, a gente falou várias vezes ali na programação e também em matéria por escrito e também participando de programas, que a ausência do Edinaldo na data FIFA já deu ali aquele indício nos bastidores de que a pressão estava no nível extremo, de que ele estava se descolando daquele ambiente para ficar confortável, para tomar uma decisão de saída. Aí fala-se muito, porque assim, a gente tem que estar... Pra não estar ali junto com o Dorival e daqui a pouco o Dorival, valeu. A gente tem que estar atento aos bastidores e aos cenários, porque para poder contra-argumentar os contra-argumentos. E na hora que sair Porque é muito notícia. cômodo falar, poxa, mas ele não estava na data FIFA por causa da eleição. Mas quem marcou a eleição foi ele. A data escolhida para eleição foi por ele. Então tudo se conecta, entendeu? Então assim, a gente tem... Por isso que eu falo, você com uma matéria de 18 parágrafos, de 20 parágrafos, ou a do Paulo Souza, que até eu tuitei e ficou famosa ali, de 10 laudos de Word, cara, quando o cara pega e lê aquilo tudo ali, ele fala, meu irmão, como que eu vou contra-argumentar? Tá tudo muito fundamentado. É diferente de você dar uma coisa de orelhada rasa, com dois, 3 parágrafos sem fundamentar. Mas quando o cara pega vê com riqueza de detalhes, entendeu? É isso. Então, falando do Dorival, assim, porque teve a cena icônica dele ficando fora ali da roda dos Copa jogadores. América. E aquilo foi justificado que era uma coisa que o filho dele tava, porque... Era a incumbência do filho do pênalti separar e os tudo mais, assim. batedores. Só pra gente entender, assim, os jogadores europeus falando, assim, eles sentiam uma diferença, isso pesou em relação aos treinos praticados na Europa, ou não, pra saber, é algo que você ouvia na CBF, de que, assim, o Dorival não tinha tamanho pra comandar a seleção, ou não? Não, nesse sentido, assim, eu acho que essa questão da cena, por exemplo, assim, e eu entendo que hoje em dia a comunicação, como a gente falou mais cedo, é muito assim, de pegar recortes e de deduzir. Eu acho que essa cena, ela acabou ficando marcada, emblemática, assim como o tropeção dele pós-coletivo, acaba que vira ali um meme, a gente às vezes perde também o limite do respeito ou não pelos profissionais, mas eu acho que é uma cena que acabou sendo emblemática, porque sim, é uma cena estranha, é uma cena visualmente, ele, poxa, o cara parece que tá ali meio que alijado do processo, mas é uma coisa que quando você vai buscar uma coerência com os fatos, você pega na campanha do título do São Paulo também, campeão da Copa do Brasil, outras disputas de pênalti com o mesmo tipo de imagem, com ele também fora da roda. Então, assim, do Flamengo também, contra o Corinthians na final da Copa do Brasil. Então, acho que a gente tem que ter um pouco esse cuidado. Só que hoje em dia tudo viraliza muito rápido. Então, assim, aconteceu a cena, alguém já printou, jogou no Twitter e aquilo vira... E normalmente um tsunami. É uma cena, se o Brasil passa, ninguém ia passar batido, entendeu? Igual a questão... Foi pênalti, né? A questão mesmo do Militão, porque com a bola aqui e tal. Cara, meu irmão, pra mim, o Militão na Copa América foi dos melhores, ou um dos poucos que se salvou. O jogo do Uruguai mesmo, ele faz uma partida absurda. Aí a gente daqui quer julgar o cara porque ele foi caminhando da meia-lua até a área, repicando a bola ali, jogando pro alto. Cara, assim... Se coloca um pouco no lugar, e isso não é defesa, mas acho que é você praticar a empatia que a gente precisa ter, pra gente ter também o respeito dos caras. Se coloca no lugar dele, cara, se sou eu que vou caminhando do meio de campo até a marca do pênalti pra bater... Na Copa Sérgio, eu ia me cagando, pô. Entendeu? O cara tá nervoso, o cara tá tenso, o cara tá com medo. Cara, é a forma do cara extravasar. E a gente daqui, não é isso como falo, do ar-condicionado, a gente vai querer julgar o cara porque ele foi do meio de campo até a área, jogando a bola pro alto. Cara, então assim, eu acho que... A gente tem que caçar bruxa, né? Eu acho que assim, a gente tem que buscar informação, mais informação e menos suposição, cara. Achismo. Mais argumento e menos debate raso, entendeu? Se alguém então, te falou lá dentro assim, olha, eu caí, pô, papo aqui entre a gente. Pô, tava uma perna fudida. Aí é outra coisa. Porque é por isso que tem o famoso vocês da imprensa. Por coisas como essa, entendeu? Que aí o cara vê 2, 3 que falam isso, que gera um debate, que vai pro Twitter, não sei o quê, o cara fala, pô, a imprensa quer me fuder, a imprensa quer me expor. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um pouco mais também de senso de responsabilidade. Vou voltar aqui na questão da comunicação, das novas mídias. Para mim é cômodo. Repito, é uma escolha que eu tenho como profissional, mas também é cômodo porque eu não vivo do like, eu não vivo do engajamento, eu vivo da precisão das minhas informações. Então, cara, você raramente vai me ver comentando sobre coisa, comentando qualquer tipo de coisa, e você vai me ver informando. Eu acho que hoje em dia todo mundo tem uma demanda de ter que comentar tudo, de ter que ter opinião sobre tudo. Cara, claro que eu tenho opinião sobre tudo. Primeiro, eu vou dar, se você me perguntar a informação, lá ele.
Lá ele. E outra coisa, cara, assim, eu vou ter certas resenhas com você na mesa do bar hoje à noite vendo o jogo do Flamengo. Eu não vou pro Twitter falar coisas que, de repente, são só suposições. Exatamente. Agora, assim, essa é a maneira que eu escolhi para conduzir minha carreira. Claro. Talvez, se fosse 2 anos atrás, não era assim, 4 não era assim, mas você vai amadurecendo e entendendo a sua relevância dentro de algum cenário pequeno. Acho que hoje em dia todo mundo acha que tem muita relevância, cara, entendeu? Então, assim, e aí por isso que se expõe, por isso que às vezes fala demais. O dia lá do Rafinha com o Romário, gente, pelo amor de Deus, você abria o Instagram, tava todo mundo dando opinião sobre o que o Rafinha falou. Gente, na boa, a tua opinião não é relevante, cara. A tua opinião, ninguém quer saber a tua opinião, cara. Isso aí, mano. Mas Isso a hoje- galera entendeu. Todo Hoje mundo amanhã- acha que tem que dar opinião sobre tudo, cara. Agora, Hoje é complicado. essa parada do Rafinha, você tem mais bastidores sobre isso? Porque, assim, a gente vê hoje o Rafinha meio... Parece sentiu, estar ele arrependido do que falou, assim. Assim, Porque agora trocou de camisa com o Depô. No próprio jogo, ele chega a falar, se eu não me engano, que... que foi mal interpretado. Foi mal Então, interpretado, cara, o que eu tive de apuração nas 24 horas pós-entrevista e que antecederam o clássico é de que para ele fazia parte do processo e era isso mesmo e tal. Não tenho informação de arrependimento. Eu acho que passa muito por isso também, assim, o fato dele ter falado aquilo não inviabiliza dele ter uma relação amistosa com o Depô, ou com o Enzo, ou com quem quer que seja. Que eu acho que tudo hoje também vira muito ao extremo, né? Por exemplo, a gente trouxe a reportagem... É que o futebol ele gira de uma maneira diferente que as pessoas pensam muitas vezes. A reportagem assim. dessa de bastidores mesmo, a do Renato, a gente, quando ele sai do Flamengo, a gente traz alguns bastidores ali de situações que geraram desconforto que realmente estavam deixando no limite aquele trabalho. A principal delas foi o famoso dia do jogo lá contra o Grêmio, 2-2, em que ele não vai dar treino, porque tinha o jogo à noite e era só com reservas e titulares. Teve jogadores que acharam aquilo um absurdo, jogadores que ironizaram, dizendo, então não vou treinar também e tudo mais. A questão de você ir para Porto Alegre na quarta-feira, 10 dias antes da ida da final com o Palmeiras, incomodou muito. Enfim, cara, a gente trouxe alguns bastidores do que minaram aquele trabalho. Só que, cara, isso não quer dizer que por conta daquele ambiente, daquele momento, o trabalho estava se esgotando e chegou ao fim, não quer dizer que as pessoas odeiam o cara. Quando o Felipe vem aqui e elogia o Renato, é porque realmente é o que ele sente. O que não quer dizer que na cabeça dele, naquele momento, o Renato deveria continuar ou não também, entendeu? Então, assim, é porque hoje você tem que odiar pra sempre ou amar pra sempre, entendeu? Igual a gente trouxe também do Rogério Ceni, algumas coisas aí, eu acho que foi no Playhall que teve os jogadores na piscina, assim, com um vídeo pro Rogério, pô, a gente adora e tudo mais, não sei o que, aí todo mundo, tá vendo lá, na época dizia que não gostava, cara... Naquele momento, naquele ambiente, para um ambiente de trabalho profissional, tinha chegado ao limite. Não quer dizer que você odeia o outro para sempre. Exato. Não quer dizer que você não vai ter educação de chegar num jogo e cumprimentar o cara e abraçar o cara. Chegou ali a um esgotamento profissional nesse momento. Então, assim, hoje tudo é muito a flor da pele e eu te odeio hoje, tem que ser para sempre. Então, acho que a gente tem que ter um pouco... E quando as pessoas tu acha, de repente, a pessoa maneira e no trabalho não tá acontecendo. É o que mais tem, pô. Como você acha a pessoa babaca e de repente tá fazendo um trabalho do caralho. Isso acontece, né? Não, cara, e de esgotamento nesse momento, que não quer dizer que no próximo momento não pode dar certo, enfim. Sim. E aí volta aquilo da questão da... Eu ia falar, lembrei agora. A famosa história do frango era uma apuração que eu tinha e que eu achava que não cabia em matéria no nenhuma. CT, né? Qual era essa história mesmo? Do Rogério, né? No primeiro jogo do Rogério no Maracanã, Flamengo e Atlético Goianiense, ele morava no CT ainda e deixavam pra ele já lá no CT, lá na geladeira, uma marmita. E ele chegava do jogo, chegava, enfim, da viagem, e ele botava quentinha no micro-ondas e comia. Até que depois desse jogo contra o Atlético Goianiense, que foi o segundo ou terceiro dele, enfim, foi bem no começo da passagem dele, ele chega no CT e a marmita não tá lá. E aí ele acha, pô, quem pegou minha marmita?